E o assunto hoje é a formação de palavras. As palavras contêm em sua formação elementos que se identificam e que, se identificados, podem ajudar em sua compreensão. São os radicais, prefixos e sufixos. Por exemplo, a palavra engarrafar é formada do prefixo em, que significa dentro, mais o radical garrafa, um vasilhame, mais a terminação verbal R. Engarrafar indica a ação de colocar dentro da garrafa. As palavras derivadas são formadas por afixos e prefixos, mais um radical, que é a palavra que contém o significado primeiro, o original. Os prefixos são de origem grega ou latina. Conhecer o significado dos prefixos e sufixos pode levar a identificar uma palavra desconhecida. Essas palavras, elas são formadas as palavras todas da nossa língua, elas são formadas por derivação. Essa derivação, ela pode ser prefixal, como é o caso da palavra engarrafar, que falamos ainda há pouco. Prefixal são quando as palavras são formadas usando um prefixo. Por exemplo, imoral, desfeito, amorfo, anarquia. Sufixal, quando a palavra é formada usando um sufixo, como em gentilmente, amoroso, descobrir, onde nós temos o sufixo mente, oso e o verbal, a marca do verbo do infinito, que é o R. Os afixos podem ser anexados às palavras separadamente, formando novas palavras, como em infeliz, infelizmente. Algumas palavras, como empobrecer, não passaram por esse processo de formação. Empobrecer é formado assim pela adição do prefixo em e pela adição do sufixo ecer, mas que foram anexados ao radical ao mesmo tempo. Não existe a palavra empobre, nem existe a palavra pobrecer. Portanto, a palavra empobrecer foi formada na língua usando o prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Esse processo se chama parassíntese. Palavras como amortecer e apropriar são outros exemplos de parassíntese. Então, parassíntese é a formação de uma palavra na língua usando ao mesmo tempo o sufixo e o prefixo. Ela não existia uma palavra usando só o prefixo, nem a palavra usando só o sufixo. A formação da nossa língua é, portanto, com o uso de sufixos e prefixos. Aprendemos, por exemplo, a formar o adjetivo usando o sufixo oso. Por exemplo, de gosto eu formo gostoso. De grande eu formo grandioso. O meu neto de 7 anos, quando em uma brincadeira com o objetivo de aprendizagem, respondia às perguntas: quais os sistemas do corpo humano? Ele respondia e eu ajudava direcionando para que ele soubesse a resposta. Por exemplo, o sistema que usa os membros do corpo, o braço e a perna, o sistema que trabalha a circulação do sangue, o sistema que é responsável pela digestão. Ele respondia e errava, e eu corrigia. Em outra feita, fazendo as mesmas perguntas, eu perguntei: qual o sistema responsável pelas emoções? O choro, o riso, a raiva, o amor. E ele respondeu: o sistema raivoso, porque ele pensou em raiva. Claro, que raiva é uma emoção. Então, a aprendizagem é feita também por assimilação.